Fala pessoal, aqui é o Luiz e antes de qualquer coisa, já peço para você que está chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal e fortalece demais o nosso conteúdo. E não esquece de dar uma olhada no comentário fixado, porque eu deixei lá um link de uma camisa da seleção com um preço muito bom, vale a pena conferir. Agora sim, vamos falar de bola, porque o que o Neymar fez em campo recentemente merece atenção. O Neymar mostrou com todas as letras que está fisicamente pronto para encarar uma Copa do Mundo. Não foi só uma atuação boa, foi uma atuação dominante, daquelas que fazem a gente lembrar por que ele ainda é o principal nome técnico do Brasil. Ele participou do jogo inteiro, chamou responsabilidade, criou, finalizou e, acima de tudo, demonstrou intensidade. E isso fica ainda mais evidente quando a gente analisa o contexto. O Santos é um time extremamente limitado. É um elenco que claramente não acompanha o nível de exigência de um jogador como o Neymar. Falta organização, falta qualidade técnica e principalmente falta mentalidade competitiva em vários momentos da partida. Mesmo assim, o Neymar conseguiu se destacar de maneira absurda. Ele buscava a bola no meio, caía pelas pontas, tentava tabelas, arriscava jogadas individuais. Era praticamente um jogador tentando carregar um time inteiro nas costas, o que, convenhamos, não deveria ser necessário para alguém do calibre dele. Contra o Fluminense, ficou evidente que, quando o Neymar acelera, o jogo muda. Ele quebra linhas com facilidade, encontra espaços onde ninguém vê e tem uma leitura de jogo muito acima da média. Isso não é só talento, é preparo físico aliado à inteligência tática. O mais impressionante é que ele não demonstrou cansaço em momento algum. Pelo contrário, parecia cada vez mais ativo conforme o jogo avançava. Isso derruba completamente aquela narrativa de que ele não estaria em forma ou que não aguentaria o ritmo de uma competição de alto nível. Enquanto isso, o Santos parecia perdido em campo. Um time espaçado, sem compactação, com erros básicos de posicionamento. Em vários momentos parecia que os jogadores não sabiam exatamente o que fazer com a bola. Isso prejudica qualquer tentativa de jogo coletivo. E aí entra o ponto crítico. Um clube do tamanho do Santos não pode apresentar um futebol tão pobre. É um desrespeito com a própria história. O time depende demais de lampejos individuais. E quando esses lampejos vêm quase exclusivamente do Neymar, fica evidente o tamanho do problema. O Neymar fez o possível e o impossível. Tentou acelerar o jogo, tentou dar ritmo, tentou organizar. Mas futebol é coletivo e não existe milagre quando o restante do time não acompanha. Ainda assim, ele conseguiu criar as melhores chances da equipe. Se tem algo que essa partida deixa claro, é que, para a seleção, isso é uma excelente notícia. Um Neymar fisicamente bem, participativo e confiante muda completamente o patamar do Brasil. Agora, o mesmo não pode ser dito do Santos, que precisa urgentemente se reencontrar como equipe. Dando sequência, o que mais chama atenção é como o Neymar tenta simplificar jogadas em um time que complica tudo. Ele faz o básico bem feito, acelera quando precisa, cadencia quando o jogo pede, mas ao olhar ao redor, encontra companheiros que muitas vezes não entendem o timing da jogada. E isso ficou muito claro no confronto contra o Fluminense. Enquanto o adversário apresentava um sistema organizado, com movimentação coordenada e troca de passes consciente, o Santos parecia um time improvisado, sem padrão definido. O Neymar, mesmo nesse cenário caótico, conseguiu produzir jogadas de alto nível. Teve lances em que ele passou por 2, 3 marcadores com naturalidade, mostrando explosão física e controle de bola impressionantes. Isso não é só talento, é preparo físico de alto nível. Aliás, essa questão física merece destaque. Durante muito tempo se questionou se ele conseguiria manter intensidade. Mas o que vimos foi um jogador ativo, do início ao fim, pressionando, recompondo e participando de praticamente todas as fases do jogo. Enquanto isso, o Santos oferecia pouquíssimo suporte. A transição defensiva era lenta, o meio-campo pouco combativo e o ataque praticamente inexistente sem o Neymar. É um time que depende demais e entrega de menos. Em vários momentos, parecia que o Neymar estava jogando outro esporte em relação aos companheiros. A velocidade de pensamento dele é muito acima. Ele já sabe o que vai fazer antes de receber a bola, enquanto o restante ainda está tentando entender a jogada. E
E isso gera frustração, porque você vê um jogador pronto para decidir, mas sem ferramentas ao redor. O futebol moderno exige conjunto, exige organização, e o Santos está muito longe disso atualmente. O Fluminense, por outro lado, soube explorar essa fragilidade. Marcava melhor, ocupava melhor os espaços e conseguia neutralizar parte das ações ofensivas simplesmente sendo mais organizado. Não foi brilhante, mas foi muito mais eficiente. Mesmo assim, o Neymar conseguiu encontrar brechas, criou chances claras, deu passes decisivos e, em alguns momentos, carregou o time para o ataque praticamente sozinho. É o tipo de atuação que, mesmo sem vitória, chama a atenção. No fim das contas, o contraste é gritante. De um lado, um craque pronto, fisicamente inteiro e com sede de jogo. Do outro, um time desorganizado, tecnicamente fraco e que parece não evoluir. Isso precisa ser dito com todas as letras. E quando a gente chega na reta final dessa análise, fica ainda mais evidente o tamanho do abismo entre o Neymar e o restante do Santos. Ele mantém o nível, continua tentando, continua se oferecendo, mas o time simplesmente não responde na mesma intensidade. É importante destacar como ele se manteve competitivo até o último minuto. Não foi aquele jogador que some quando o jogo aperta. Muito pelo contrário. Ele chamou a responsabilidade, pediu a bola e tentou resolver, mesmo com todas as limitações ao redor. E aí entra uma crítica ainda mais pesada ao Santos. Falta ambição. Parece um time acomodado, que aceita a dificuldade em vez de reagir. Quando você tem um jogador do nível do Neymar, isso deveria elevar todo mundo, mas o efeito está sendo o oposto. Contra o Fluminense, isso ficou escancarado. O adversário fazia o básico com eficiência, enquanto o Santos errava fundamentos simples. Passe errado, posicionamento ruim, tomada de decisão equivocada. É um conjunto de falhas que compromete qualquer estratégia. O Neymar, por outro lado, mostrou o repertório completo. Drible, visão de jogo, finalização, movimentação, ele fez de tudo um pouco. É o tipo de atuação que mostra que ele está pronto para desafios muito maiores, inclusive uma Copa do Mundo. E não é exagero dizer isso. Um jogador que atua com essa intensidade, com essa confiança e com esse nível físico, claramente está preparado para enfrentar qualquer seleção do mundo. Ele demonstrou isso em campo, não é só discurso. O problema é que no Santos esse brilho acaba sendo desperdiçado. Em vez de potencializar o craque, o time limita. Em vez de acompanhar, o time atrasa. E isso é frustrante não só para quem assiste, mas provavelmente para o próprio jogador. Se o Santos quiser mudar esse cenário, vai precisar de uma reformulação séria. Não dá para depender exclusivamente de genialidade individual. Futebol se constrói com estrutura, com padrão tático e com comprometimento coletivo, coisas que hoje estão em falta. O que fica dessa partida é uma mensagem clara. O Neymar está pronto. Pronto fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Ele provou isso dentro de campo, mesmo em condições nada ideais. E para fechar, reforço. Valorize o que você está vendo. Um jogador desse nível, atuando dessa forma, é algo raro. Agora cabe ao Santos decidir se vai continuar sendo um coadjuvante fraco nessa história ou se vai finalmente fazer jus ao tamanho da sua camisa.